Cara, eu confesso que quando foi anunciado o Boom Boomer e eu vi pela primeira vez o visual da série, que no caso foi umas fotos vazadas só do capacete do vermelho, eu tive exatamente essa reação. Sim, não tem como, cara, não tem como você mentir e falar que não, na época eu já achei maneiro, na época eu achei, não sei o que. Todo mundo achou feio essa porra, todo mundo achou essa porra ridícula, inclusive até hoje as pessoas acham isso. Porém, Boom Boomer é uma série de 2024, e exatamente há 10 anos atrás, em 2014, tivemos Tokyuja. Quando foi anunciado Tokyuja, que inclusive eu vi o primeiro post sobre isso no Senpu, porque na época eu não conhecia mais ninguém que fazia isso, era só o Senpu, inclusive... Gosto muito. A minha reação com Tokyuja foi realmente parecida. Eu achei que era fake, que era mentira, que era uma trollagem do Mozenja. Porque eu achei muito feia aquela porra. Eu achei que era, sei lá, tá ligado? Fantasia do Paraguai, de Power Rangers. Eu achei que era aquilo. Porque o visual de Tokyuja, a base, assim, é simples. Não tem nada de extraordinário na roupa. E o capacete tem uma churrasqueira no meio da cara. Eu falei, caralho, não é possível que isso seja real, mano. Aí, Tokyuja terminou. Eu fui assistir, como eu faço com todas, até porque, enfim, eu assisto mesmo a cena sendo feia ou bonita, mas eu assisti julgando, tá ligado? Julgando e achando que ia ser uma merda, porque o visual é uma merda. Não, na verdade, Tokyuja na época foi uma das melhores séries que eu assisti do Super Sentai, tá ligado? Personagens bons, desenvolvimento perfeito, reta final maravilhosa, tudo no Tokyuja era muito bom. Tirando, confessar, os trens, né, os mechas, coisa horrorosa. Mas a história é muito boa. E quando eu percebi que isso estava rolando com o Boom Boomer, tá ligado? Eu estava, não apenas eu, mas todo mundo, tava julgando o visual, tava xingando, falando que ia pular a série, que não sei o que. Falei, opa, eu já vi isso antes acontecendo. E quando eu vi isso acontecendo, foi uma série boa que foi Tokyuja. Então, logicamente, eu não abandonei, não deixei de assistir e não falei, não vou ver porque a série é feia. Não, fui assistir sim. Demorei pra assistir, eu confesso, mas assisti. E quando terminei, né, que foi esses dias aí, eu comprovei que eu estava certo, mano. A série é ridícula, o capacete dela é feio, esquisito, mas a série é muito boa. A série é incrível, mano. Tem personagem muito bom, desenvolvimento muito bom, reta final é basicamente o Tokyuja da Era Reiwa, mano. Então nesse vídeo aqui eu vou falar a minha review do que eu achei de Boom Boomer. No começo do vídeo, sem spoilers, porque eu sei que muita gente não viu por causa do visual. Então eu vou dar uma pequena, né, análise sem spoilers pra te convencer a assistir. E no final, completamente com spoilers pra quem já assistiu, porque é uma série incrível. É uma série incrível que se você não viu, mano, porque o visual é feio, não vou assistir. Você é feio e ninguém te julga. Ou te julga, mas enfim. Bora falar sobre Boom Boomer. Não pare o bumbum! Pra começar a nossa parte aqui sem spoilers, eu vou começar com o visual da série, porque sim, eu sei, todo mundo comenta somente disso quando se fala da série, então bora logo tirar esse elefante da sala e falar dessa porra, porque sim, o visual do capacete, especificamente do capacete, é feio, é esquisito, e eu demorei muito pra acostumar, e eu não sei nem se até agora eu já acostumei, tá? Realmente. Mas é só o capacete, mano. É só o capacete da série que realmente é uma parada feia que incomoda um pouquinho. Porque a parte daqui pra baixo... Não, a parte daqui pra baixo é maneiro, é da hora, mano. Tipo assim, os personagens, eles separam no peitoral, eles separam com o acelerador do carro. E de um lado é branco, de outro lado é da cor do cara. Ou seja, uma mão fica de uma cor, outra mão fica de outra. Que é um detalhe muito bom, que inclusive tinha em Decarente, que eu acho muito maneiro. E tem aqui novamente em Boom Boomer. E grande parte do uniforme é meio que branco com cinza, né? A única parte que é colorida da cor do cara é só o ombro e a mão aqui realmente, o capacete, lógico. Mas a outra parte, assim, a perna inteira dos Boom Boomer é branco com uma listra cinza do lado, né? E depois o tênis também tem uma rodinha colorida da cor. Só que ele majoritariamente é branco, mano, branco com cinza, né? E não sei, mano, esse detalhe dele ser minimalista, eu acho maneiro. Eu acho realmente da hora a parte do uniforme daqui para baixo, né? O que realmente estraga é aquela roda na frente. Mas como eu falei, mano, a série é tão boa, tanto a história como a história vai rolando, quanto o personagem, cada personagem é extremamente importante. Tipo assim, se você me perguntar qual é o Boom Boomer que eu mais gosto, é mais fácil falar qual que eu não gosto, que é o sexto membro, mas esse aí nós já falamos depois. Mas os 5 principais, cara, cada um é extremamente importante e muito, sei lá, carismático do seu jeito, diferente do seu jeito e importante do seu jeito. No começo a gente, lógico, a gente é mais aprofundado e explorado no trio, né, que é o vermelho, a rosa e o azul, né, mais no
Eu diria que é um pouquinho mais na rosa e depois no vermelho, e por último o azul. O azul é sempre um pouco mais misterioso, ele é o cara que tá intruso ali na equipe, e tipo, ele parece meio suspeito, né? Nós pensa isso. E depois, aos poucos, entra o preto e o laranja, que quando o preto entra, também é bastante bem desenvolvido, mas ao mesmo tempo, eles não abandonam os outros, tá ligado? Não é que nem uma certa série atual aí, que o amarelo tá sendo ignorado. Ah, tem episódio sobre amarelo. Tá, mas é só aquele episódio. Depois ele vira figurante. Não! Aqui, todos os personagens que vão sendo introduzidos aos poucos tem o seu momento. E o laranja, que nós pensa que não tá sendo tanto, tem um arco inteiramente só dele no meio da série. É maravilhoso. Os 5 principais de Bumbundia é uma das melhores equipes dos últimos anos, cara. Em questão de todos serem desenvolvidos, tá ligado? Todos, não esqueci nenhum. Com exceção do 6º membro, mas, né, falar sobre ele talvez seria um pouco de spoiler. Mas eu não gosto muito do 6º membro de Bumbundia, tá? Eu acho que a série funcionaria perfeitamente, ela ficaria até melhor se não tivesse ele. Tá ligado? Ele é uma introdução, não. Ele é uma... Acho que é isso mesmo. Ele é uma introdução de personagem que, tipo, me arremete muito ao 6º membro dos anos 90. Que eles existiam apenas pra vender. Então, pra vender o boneco, pra vender o robô, pra vender as armas. Só que na história é um mais do mesmo. Ele aparece ali na equipe, entrosa um pouquinho, só que não é tipo, nossa, como que seria a série sem ele? Seria melhor, é isso. A série sem o 6º membro seria até um pouquinho melhor, tá ligado? Tem o lance do 6º membro com o robô dele, que tem um passado ali com o Bunderas, com o Bundório ali, que beleza. E sem ele não teria... Mas foda-se, não precisava de um personagem sexto pra isso. Podia ser só um personagem de um episódio que aparece aqui ali, mas vaza. Mas as focas da série seria apenas 5. Mas, né, sabemos que hoje em dia tem que ter um 6º membro pra vender os brinquedos da metade pro final da série. Eu entendo, mas eu acho que a série ficaria muito melhor sem ele. Mas tudo bem. E não apenas isso, mas falando aqui um pouquinho sem spoilers, antes de eu chegar na parte dos spoilers, Bumbundia, ele tem exatamente 3 participações de séries anteriores. Não vou dizer agora qual, mas se você acompanha o fandom, a comunidade, você sabe qual séries são. Mas tem 3. E cara, os 3 episódios em que aparecem essas 3 séries, né? Que não a série inteira, mas enfim, algum personagem dessa série. Cara, cada episódio específico é melhor do que tudo que já aconteceu até agora em Gojuja. Atualmente tá no episódio 18, indo para o 19, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E esses 3 episódios, qualquer um desses 3 episódios é melhor e uma homenagem muito mais bem feita do que os 18 episódios de Gojuja. E não estou exagerando, cara. É realmente muito bom. A vibe que dá esses episódios é que tem 3 tipos de referência, homenagem nesse bagulho. Tem uma que é uma homenagem meio que, entre aspas, aleatória. O personagem aparece e tem lá a musiquinha, tem a homenagem. Eles citam a série. É muito bom, mas é um personagem que poderia ser, sei lá, qualquer um da série, né? Que não teria muita diferença. É legal porque às vezes o ator pôde participar, pôde aparecer e apareceu e não sei o que. Mas essa participação dele não foi apenas gratuita, ela foi aleatória. Porque ela introduz, ela mexe na história. Ela inclusive mistura a história da série com a história do filme de Bumbundia. Ele mescla as duas coisas, faz uma conexão, né? E esse personagem é o vínculo. Então, sim, serviu pra alguma coisa, pelo menos, né? Aí tem outra, que é um fanservice muito bom, muito bem feito. Aparece o ator, ele se transforma, tem o robô, tem a música, tem a transformação. É um fanservice muito bom, tá ligado? Muito legal pra quem é fã da série. Ou pra quem não é fã, isso não afeta em nada. Ela não fica tipo, nossa, eu não vi essa série, então estou perdendo alguma coisa. Não, você se sente apenas que é um fanservice muito bom, muito maneirinho, muito divertido, né? Esse é o segundo. E o terceiro é um que eu já fiz vídeo aqui no canal, né? Que eu não vou falar até porque é de ToQger, né? É a referência, a homenagem a ToQger que tem na série. Que, como eu falei, né, no começo do vídeo, ToQger e Bumbundia tem algo em comum, que é o visual feio, mas é uma série maravilhosa. E terem colocado ToQger aqui, pra mim, foi a confirmação disso, mano. Porque esse episódio específico de ToQger em Bumbundia é como se fosse um episódio de Gokaiger, homenageando uma série anterior. Pra quem assistiu sabe o quão bom é, tá ligado? Você assiste o episódio, por exemplo, de Gokaiger, que é referência a Taimurendia. Só um exemplo aleatório aqui. Você assiste esse episódio em Gokaiger, você acompanha a história, a trajetória de Gokaiger, os personagens de Gokaiger, a história que tá acontecendo ali. Mas aparece a referência, a homenagem a Taimurendia, o ator de Taimurendia mesclando com a história de Taimurendia.
Se você não viu o Time Ranger, pra você a história de Gokaiger continua seguindo. Você vê o Time Ranger vindo, você vê a referência, mas a história continua. A história anda junto. Tanto a história de Gokaiger vai rolando, quanto a história de Time Ranger vai continuando. É muito bom, cara. Quando eu vi esse episódio, eu não tinha visto Time Ranger, mas eu entendi a vibe. E depois eu fiquei com vontade de ver e foi assistir. E é isso! É justamente isso! Em Gokaiger, os episódios de Gokaiger que homenageiam as séries anteriores, você assiste, e se você não assistiu, você fica com vontade de assistir. Você vai querer ver a série depois. O de Jetman acontece a mesma coisa. Quando eu terminei Gokaiger, eu tinha uma lista de no mínimo 10 séries pra assistir. Tá ligado? Time Ranger e Jetman era uma delas, tá ligado? Shinkenger também, Gekiranger. E esse episódio específico aí de Bumbum, de Tokyo é isso, mano. Você termina o episódio, você quer assistir Tokyo, você quer reassistir Tokyo, porque é muito bom, é incrível. E se você já assistiu e veio o episódio, você fica, nossa, cara, que homenagem maravilhosa, que coisa linda. Caralho, é isso mesmo. Essa é a vibe que a série me passava. E, cara, esse episódio foi tão bom que eu fiz um vídeo sobre ele, exclusivamente sobre esse episódio. Vou deixar o vídeo aqui na descrição. Lá eu falo muito mais sobre ele, eu detalho o episódio inteiro. Mas sim, Bombundia, ele é tão bom que até pra fazer homenagens e referências, ele é perfeito, cara. Eu não sei mais o que falar aqui pra você assistir logo essa porra, mano. Eu não aguento mais. Ai, não vou assistir porque o visual é feio. Foda-se, assiste, mano. Assiste, vai, vê essa porra. Caralho, já chega. Enfim, bora agora para a parte com spoilers, porque eu não aguento mais falar de uma série sem falar sobre a série. Eu não gosto de vídeo assim, né, mas como eu sei que a série é importante pra isso, então é isso. Bora! Pois bem, comentando aqui sobre a história da série, bom, ela é aparentemente bem clichê, bem óbvia, né? Tipo, tem lá os Boombunger, que é uma agência, quase uma agência policial, digamos assim, só que de agência secreta, porque quem comanda tudo é o Vermelho, o Taya, né? Que o Vermelho ele é rico, então ele meio que comprou uma empresa e tal, e ele atua como os Boombunger, porque ele acabou conhecendo o Bundorio Bundeiras, que é um nome maravilhoso, né? Que é o robô vivo da série. Ele conheceu esse robô, viu a tecnologia dele, as paradinhas assim, e montou os Bombundia para derrotar os Hashirian, né? E no primeiro episódio existe apenas o Taya, que é o vermelho, e o azul. Aí no primeiro episódio eles recrutam a rosa. Então já começa a série com 3, apenas com 3, não com 5, como de costume, tá ligado? Então só por começar por 3 já é muito bom, porque eles vão explorando cada um aos poucos, né? O primeiro e o segundo, o terceiro episódio é do azul querendo acostumar com a entrada da rosa. Porque pro azul, que ele é um agente secreto que foi recrutado pelo vermelho, eles só os dois já tava bom. Não precisava ter uma terceira, tá vendo? Não precisa ter mais gente. Então ele vai meio que acostumando e entendendo como que a Rosa funciona. E também do contrário, a Rosa, que ela é tipo toda alegre, animada, ela acha meio estranho o azul se todo fechado, não quer fazer trabalho em grupo, quer atuar sozinho. Então rola toda essa dinâmica da Rosa com o azul tentando se enturmar e tentando, né, atuar como uma equipe. E nisso o vermelho tentando incentivar isso pra acontecer. E também temos o laranja, que até o momento da série a gente sabe que ele é o laranja, porque ele aparece na abertura, ele aparece no bagulho de divulgação. Mas o laranja, ele atua nesse começo apenas como um cara que chega pra entregar alguma coisa. Ele chega pro vermelho e entrega uma mala com uma coisa, entrega uma arma, entrega um objeto pra ele arrumar o robô. Ele é isso, ele não é um Bumbundia ainda. A gente sabe que ele é, porque, né, a gente via a abertura, via a série e tudo, mas ele não é, ele é apenas um personagem que tá ali. Então fica meio misterioso, a gente fala, opa, que esse laranja aí, que porra é essa, não sei o que. E depois, antes do laranja entrar na série, entrar na equipe, vem o preto, que é o Gemba, que é um policial, realmente um policial, não é um bagulho infiltrado, não é tá ligado? Ele é um policial. E, cara, eu gosto muito do Gemba, cara, porque ele entra na equipe, querendo entrar na equipe, né, tá ligado? Ele vê o valor que os Bombundia estão salvando a cidade e fala, pô, sou um policial, quero salvar também, quero ser um Bombundia. Então ele meio que pede pra entrar. E aí depois de alguns episódios ele acaba entrando, porque ele faz por merecer, né? Ele meio que ataca um Hashirian sem ter o poder de Bombundia. Tipo, aí o Taya vê o valor dele e entrega o transformador dele. Que no caso, o transformador tanto do preto quanto do laranja é diferente dos 3 principais, né? Ele é um transformador que ele tipo bate na mão assim, não é que eles apertam e rodam. É um transformador diferente. E outra série que tinha exatamente esse esquema era a Gondia. Gondia eram os 3 principais, tá ligado? Que montavam um mecha sozinho, inclusive. Aí quando entrou o preto e o verde,
eles tinham outro transformador, outra coisa, tá ligado? E Bombundia é a mesma coisa, cara. E Bombundia também é uma série de carros. E Gonja também aparece em Bombundia. Então eu fico pensando se a participação especial de Tokyuja e Gonja em Bombundia, porque sim, uma das 3 que aparecem, que eu não falei, é Gonja. Será que foi aleatório? Ou será que eles não planejaram alguma coisa antes? Porque, cara, se foi coincidência, é bizarro, mano. É bizarro, porque, tipo assim, Tokyuja, visual ridículo, uma série perfeita, ela aparece em Bombundia. Coincidência? Talvez não. Aí Gonja, os personagens, o trio principal tem um transformador, os 2 que entram, que é o preto e o verde, tem outro. Bombundia, a mesma coisa. E Gonja aparece em Bombundia. Cara, eu não sei se foi tão aleatório assim não, hein? Eu fico na dúvida. Inclusive, o episódio de Tokyuja em Bombundia, o laranja de Tokyuja faz um paralelo perfeito com o laranja de Bombundia. Inclusive eu falei no vídeo sobre esse episódio, mas a narrativa, plot que tava rolando com o laranja nesse momento, bate certinho com a narrativa do laranja de Tokyuja. Então é outra coisa muito parecida que acontece nas 2 séries que fazem uma participação junta. Então eu não sei, cara, se isso foi coincidência ou se eles planejaram de alguma forma essa porra. Porque, por exemplo, eles poderiam, talvez, inicialmente, a cor dos Bombundia não era o segundo e o terceiro ser preto e laranja. Poderia ser preto e verde, que nem em Gonja, pra fazer o paralelo com Gonja mais perfeito ainda. Mas aí pensaram, pô, mas esse plot aqui do laranja que estamos fazendo tá muito parecido com o do laranja de Tokyuja. E se nós trazer o Tokyuja pra cá? E troca a cor do verde por laranja? Ou poderiam ter trocado o preto por laranja, né? Troca os atores, troca os personagens. Mas talvez verde e laranja ficaria estranho. Ou só escolheram deixar preto e laranja mesmo, foda-se. E se foi isso? Porque, cara, é muita coincidência, cara. É muita coincidência. O plot dos 2 darem certinho e o ator participar. Cara, fiquei pensando agora, é verdade. Será? E já que já estamos na parte dos spoilers, cara, o plot do laranja no meio da série é incrível, cara. Porque é revelado que durante todo esse tempo, o laranja, na verdade, ele é um alienígena, né? Que ele meio que se transforma numa raposa humanoide, tá ligado? É tipo um furry, essa porra. Só que pra não se transformar nessa raposa, um recurso da Terra faz ele se adaptar aos humanos e ter a forma de humano, né? Então por isso que durante todo o tempo que a gente vê ele é humano. A gente nunca viu ele na forma de raposinha, tá ligado? Tipo no Yasha, sei lá. E esse recurso que faz ele não virar pra ele não se disfarçar de humano, é doce. Então, tipo assim, desde o primeiro episódio, a primeira cena que a gente vê dele, ele tá com a porra de um pirulito. E a gente pensa, mano, tá, é o estilo do cara, ele, sei lá, é o maneirismo dele, é uma personalidade dele, ficar num pirulitinho. Talvez é uma analogia ao cigarro, né? Porque em vez de pôr o cara fumando, outro cara com pirulito, né? Porque, enfim, coisa na boca e um palitinho na boca. Às vezes eu pensava que era isso. Aí eles do nada dão essa explicação que não precisava dessa explicação, podia só falar que não, eu tenho o poder de virar nos humanos. Mas não, eles encaixam essa parada. E tipo assim, nossa, por isso que desde o começo ele tá com o pirulito, velho. Nossa. E inclusive o plot dele, cara, mano, o vilão da porra da série destruiu o planeta dele, e por causa disso ele foi na Terra pra destruir o cara. E por isso que ele aceitou virar o Bombundia a princípio de tudo. Porque, tipo assim, ele não queria virar o Bombundia, ele só queria ajudar eles, né? Aí depois no meio lá ele fala, não, tá, se você quer virar um, tipo, ao contrário do preto, que ele pediu pra virar um e acabou virando, o laranja foi o contrário. O Taya chegou pra ele e falou, vire um Bombundia, vire, eu quero que você vire um, toma aqui outro transformador. Ele falou, não quero, tá ligado? Ele não quis, depois virou, né? E por que ele não queria? Porque ele só queria ajudar os Bombundias, porque ele tinha medo de ir se juntando a eles, ele acabaria, tipo, fazendo eles perderem, porque o vilão é muito poderoso e não sei o que. Ele estava meio incluso e não queria muito virar, tá ligado? Acabou virando. E quando aparece realmente o vilão que ele estava atrás, que ele estava procurando, aí ele ataca o cara, ele revela a sua forma verdadeira e ele sai da equipe, porque ele não quer ele quer derrotar os caras sozinho e não quer deixar os caras em perigo, porque ele acabou gostando muito deles e não quer que eles morram por causa dele e tudo mais, porque essa é uma briga dele, é um bagulho de orgulho, né? E aí encaixa o plot lá do laranja com os outros, assim, e cara, o cara saiu da equipe, mano. Ele saiu, tipo, saiu entre aspas, né? Ele continuou ainda se transformando, ele só, né, se afastou, mas não intrigou o transformador, né? Continuou se transformando.
Mas, cara, ficou vários episódios, acho que ficou uns 5 ou 6 episódios. Talvez um pouco mais, um pouco menos, eu não me lembro agora. Mas foi um bom período em que ele saiu da equipe e ficou só os 4, tá ligado? O Preto e os outros 3 lá. E eu achei isso, cara. Aí você pensa, pô, saiu o Laranja, mas depois ele volta, e aí? Aí chega na reta final, quem sai é o Azul, tá ligado? Por sistema de traição, que nós descobre que na verdade não é traição, era um plano. Mas ele sai também. Então por 2 momentos da série, a equipe tá quebrada. Não tem Laranja, não tem Azul, tá ligado? E inclusive quando o Azul não tá na série, não tá na equipe, ele sai da abertura. Na abertura eles não deixam o Azul ali. E isso é um detalhe muito besta, que eu achei incrível. Eu não sei porque eu achei da hora. Mas eu falei muito bem dos personagens aqui, né? Do trio principal, do Laranja, do Preto. O Preto é muito bom, inclusive. Mas o 6º membro, como eu falei, o Roxo, cara, eu não gostei, acho que de quase nada dele. Eu só gostei que ele entrou. E ele entrosou muito bem com a equipe e tal, beleza. Mas a história dele, o visual dele civil, o visual dele, por exemplo, eu falei aqui que o visual do Bumbum só é feio no capacete, né? Porque a roupa é maneira, né? A roupa é grande parte branca, com outra parte da cor, com a separação do acelerador, tem um tênis maneiro, uma parte da perna é branco e outro cinza, não é da cor da pessoa, é maneiro, tá ligado? O uniforme dos Bumbum daqui pra baixo é maneiro, realmente, eu gosto. Aí vem o 6º. Que porra é essa? Mano, o 6º, ele é um macacão. Eu entendi que é pra fazer uma analogia a macacão de Fórmula 1, tá ligado? Que é tipo, desse jeito aqui. Só que ficou feio, mano. Ficou feio, é roxo com amarelo. E eu sei que é amarelo porque Bumbum já não tem amarelo. Mas achei esquisito, mano. Achei muito esquisito. E em contrapartida, ele com o visual dos Bombundia, achei que ficou meio feio. Achei que ficou meio zoadinho. Como eu falei, não só o personagem não precisava estar na equipe, quanto esse uniforme junto com eles é feio, né? Então, até visualmente é melhor sem ele, a série, né? O personagem ele nem fica direito na base deles, mano. Ele só fica na rua, tipo, ai não, eu sou um lixeiro e não sei o que. Eu não gostei. Se quem assistiu e gostou dele, comente aqui por que você gostou, pra ver se me convence. Porque eu, particularmente, não gostei muito. Cara, e os vilões de Bombundia, hein, mano? Mano. Os vilões de Bombundia são os humanos. Quer dizer, são os engravatados. São os caras lá, os presidentes das paradas. Que eles, cara, eles fizeram um acordo com o Spindle, né? Spindle dos Hashirian, que inclusive o cara que o Laranja odeia, fez um acordo com eles pra tentar dominar a humanidade, pra eles... Cara, os vilões da série não é nem apenas os monstros, é os humanos, é o presidente, e não é nem um vilão humano, é um humano mesmo, o presidente. No final, o último episódio, o cara vai preso. Bom, e pra encerrar aqui, cara, eu tenho que citar que, além dos 3 episódios de referência e homenagem que eu falei, né, que é o de Tokyuja, o de Gondia e o de Gokaiger. O Gokaiger é o menorzinho, né, só aparece ali o Joe e é isso. Mas tivemos também 2 participações menores, que, tipo assim, talvez tenhamos tido mais, mas essas foram as únicas que eu peguei, né? Não sei se teve outro ator que apareceu ali, que era ator de outra série, não sei o que, mas que eu, honestamente, percebi, sem ver lista de canal que faz essas paradas, ou, curiosidade de Bombundia, e todos os atores que... Não, eu assisti sozinho, e foi o que eu percebi. Foram 2, mano. Primeiramente, que é o ator do Noboru Kaneko, né? Que é o Gaoreto dos Gaorendia, que ele aparece num flashback como sendo o pai do Joe, né? O pai do Preto na série. Mano, é muito... Ele só aparece no flashback, né? Ele nem aparece na vida normal, adulta, assim. Mas é o Gaoreto, cara. Era claramente o Gaoreto aparecendo ali em Bumbundia, revisitando o ator aparecendo novamente. Depois de, sei lá, desde Psycho Battle que ele não aparece, tá ligado? Que ele não tá em Tokusatsu. Mas tava ali, né? O ator do Gaoreto sendo o pai do Preto. E quando eu vi isso, eu falei, cara, se o ator topou participar, por que não fizeram um episódio de Gaorendia, cara? Mano, imagina um episódio de Gaorendia no mesmo nível, ou dos Gondia, tem a referência pela referência, ou Tokyuja, tá ligado? Cara, eu ia chorar tanto, mas
tanto, mano, nesse episódio. Inclusive, mano, ele poderia ter aparecido na série da mesma forma com o lance de Gonja e Tokyuja, que eu falei que Gonja tem alguma coisa a ver com o verde e o preto, e Tokyuja com laranja, e a série ser feia, não sei o que. Tinha um paralelo perfeito pra também termos um episódio de Gaorendia em Bombundia, mano. Porque, tipo assim, o ator do Gaoreto topou participar de Bombundia, voltou ao Tokusatsu, tá ligado? E Bombundia, o vermelho, ele tem um power-up que do bombeiro, tá ligado? Que é um leão vermelho. É um leão vermelho em Bombundia, que a cena do leão quando aparece em cima do lixão é basicamente um copia e cola da cena do Gaulion dos Gaorendia, mano. Até o som é o mesmo, até o ângulo de câmera que acontece, até tudo. Se aquilo ali não foi uma referência a Gaorendia do Gaulion, não sei o que não sei o que foi aquilo. Porque, cara, mano, não é apenas, todo leão vermelho então é Gaulion. Não é só um leão vermelho, não é só essa que foi a referência. Foi o cara ficar num monte assim, tá ligado? Tipo do monte do Rei Leão assim, ficar ali, fazer um rugido e a câmera fazer o mesmo movimento, mesmo enquadramento da cena do leão que o leão fazia. Mano, aquilo, mano, porra, Bombundia. Caralho. Mas menos um ponto pra você aí, pelo sexto membro e por ter perdido essa brecha aí. Mano, mano. Imagina, velho, aparece o Gaoreto aí transformado mesmo e fala assim: Bombundia, teu robô parece o meu Gaulion, bora brigar, bora tretar. Aí eles tretam, aí depois dizem, realmente não é não. E fazem amizade, e aparece o Gaulion como robô, e eu choro, e nossa, maravilhoso, nossa, isso é lindo, cara. E bom, a outra personagem, atriz que apareceu, que eu percebi também que era de outra série, é a atriz da Flint, dos Gokaiger, mano. Ela aparece no episódio como sendo amiga da Rosa, né, que ela trabalha numa loja de brinquedo, que inclusive é R-Rap, que quando eu era criança, R-Rap não, Toyrus, né, que quando eu era criança eu comprei muito brinquedo de Super Sentai e Kamen Rider ali, inclusive, mas enfim. E cara, era a Flint, mano. Quando eu vi, tá ligado, eu falei, mano, eu conheço essa mina de algum lugar. Quem que será que é? Eu fiquei pensando que pudesse ser alguma atriz, tá ligado, uma Ranger rosa ou amarela, ou sei lá de onde era ela, de onde ela era. Mano, não é uma Ranger, é a Flint dos Gokaiger, mano. É a irmã do Zox, tá ligado? E realmente era ela ali sendo a amiga da Rosa, que no episódio, ela sabe, né, que a Rosa é a Bombundia Rosa, e ela rouba o transformador dela e tenta se transformar. Mas ela não aperta o botão certo e não vira. E enfim, no final do episódio ela se muda e vai embora, beleza? Mas o que eu entendi desse episódio, dessa participação dela, é que tipo assim, em Zenkaiger, eu falei Gokaiger, né? Eu acho que eu falei errado. Enfim, em Zenkaiger, a Flint, ela não se transforma em Ranger a série toda. E o que eu mais queria era isso. O que eu mais queria era que a Flint... Eu falei em todos os meus vídeos de Zenkaiger que tem sobre Flint e Zox, eu falo que eu queria muito que a Flint... Que a Flint virasse uma Ranger. Podia ser, mano, a Gokaiger, a versão do Zox, só que prata, tá ligado? Ou rosa, ou sei lá, mano, laranja, qualquer cor, mano. Deixa a mina virar Ranger, tá ligado? Tanto que tem um episódio lá que os Zox e a Flint trocam de corpo, que a atriz faz a transformação e vira. Mas ainda assim é o Zox de saia, né? Ainda assim é o Tsukaiser dourado com saia. E a atriz mesmo que fez a transformação e fez a dança e tal. Mas não foi uma versão da Ranger propriamente dita, tá ligado? E se eu não me engano, teve também um especial de Zenkaiger com Gokaiger, que ela vira também de novo os Zox. Eu não sei, não me lembro de... Mas enfim, em Zenkaiger inteiro, tanto filme quanto série, quanto especial e tudo mais, ela não tem uma transformação própria. Ela não tem. Teve no Stage Show, né? Teve uma versão da Flint do Stage Show que ela se transforma no Zox, basicamente o Zox prateado com detalhe rosa. Mas é Stage Show, gente. Não conta, tá ligado? Eu não considero. Pra mim tem que ser na série ou no filme. No Stage Show, foda-se. Stage Show pode rolar qualquer coisa. Eu posso subir lá no palco e... então agora eu sou o personagem de Super Sentai. Não sou. Zenkaiger todo, a Flint não teve uma transformação própria. E nesse episódio aqui de Bombundia, ela literalmente roubou o transformador da Rosa e tentou virar na força a Bombundia Rosa. E não conseguiu. Não virou. Então, cara, duas séries, Toei. Duas séries que a atriz
quer muito virar uma Ranger e não vira, cara. E tipo assim, a Kim Boom-Boom, ela é outra personagem. Não é a Flint que tá ali, é outra personagem. Mas é a mesma atriz, mano. É a mesma atriz que em Zenkaiger não virou Ranger, mesmo tendo todas as possibilidades e oportunidades pra virar. Porque, pô, mano, Zenkaiger teve o Zox, o Kaiser teve o Stacy, tá ligado? Teve até o vermelho lá do especial, o Zenkaireto. E a Flint não, tá ligado? E a Kim Boom-Boom, ela pegou na mão o transformador, fez a pose, mas não conseguiu virar porque esqueceu de apertar um botão. É a Toei basicamente falando pra essa mina: você quer virar, mas não vai virar. Cara, eu queria muito que, sei lá, a série do ano que vem, a série daqui a alguns anos, ela vire, mano. Ela seja a personagem principal de uma série e seja, sei lá, a amarela, a rosa, a roxa, ou a branca, ou qualquer cor. Mas transforma essa mina, essa atriz, em uma Ranger Toei. Por favor, não aguento mais ver ela quase virar uma e não virar nunca. Que isso, coitada, mano. Com dó, mano. Com dó porque ela é nova. Com certeza ela cresceu com os Super Sentai. Ela trabalha com Super Sentai. Ela gosta de Super Sentai. E não vira uma Ranger. Ela só quase vira. Toei, mano, Toei precisa fazer isso, mano. Ah, não, mas ela já participou de Zenkaiger como personagem principal. Não pode ser uma Ranger. Mas de Yellow virou o Go Busters. O Bitobuster lá. Então não vem falar que não pode. Pode. Ela só não quer. Só tá com essa putaria, com essa gracinha com a mina. Transforma ela em Ranger, pelo amor de Deus, anda. Tô esperando. Porra. Cara, a reta final de Boom Boom-dia é uma parada inacreditavelmente boa, mano. Inacreditável, mano. Pra começar, nós temos um episódio aonde o Bundori e o Bundeiras, eu gosto muito desse nome, ele morre. Não é tipo, ele perdeu, explodiu e depois teve que ir pro hospital. Não, ele morreu. Ele levou um tiro no peito do Spinda. E quando isso aconteceu, o Taya, que como eu falei, ele era rico, milionário, ele abdicou do seu dinheiro pra salvar o cara. Aí não conseguiu salvar a tempo. Então ele viu na frente dele o amigo dele, a série toda, morto. E é uma puta cena triste, mano. Uma puta cena triste que não toca nem música. E o cara ajoelha e chora e grita e começa a chover. Não sei se começa a chover. Na minha cabeça começou a chover. E o cara ficou... Mano, é um episódio muito triste pra uma série de criança, cara. Inacreditavelmente triste, tá ligado? E inclusive, quando rola isso, quando cara, é Bundório. Quando o Bundório morre, nesse momento da série, o Azul tinha acabado de trair a equipe. Ele tinha, tipo, entregado o seu transformador pro Spinda e apontado uma arma pro Vermelho. Mas não é uma arma de bumbum, de que sai laser. Uma arma de policial, uma arma com tiro. E ele trai todo mundo. Ou seja, essa traição fez com que fosse possível o Spinda matar o bicho. O Bundório. Não consigo falar o nome desse cara, sério, mano. E, ou seja, cara, a equipe tava quebrada, tá ligado? Com um membro a menos, porque o cara traiu. Todo mundo meio bolado pela traição ainda. Aí eles matam o robô, que é o melhor amigo do Taya. E aí depois disso o Taya fica pobre, fica sem dinheiro. Agora eles não tem mais nem a base onde eles estavam. O governo tava atrás deles, porque o Spinda, fazendo um acordo com o presidente lá, fez com que a polícia entendesse que os Bombundia fossem malignos. Então fica os Bombundia sem dinheiro, sem recurso, sem a base, sem o robô do cara. Não me lembro de uma série que teve uma reta final tão incrível assim, mano. Talvez King Ghidorah ano passado, mas, cara, uma série de carro. Ghidorah não teve essa porra. Karendia muito menos. Cara, reta final maravilhosa, mano. Mano, é clichê pra caralho falar isso, mas não parecia que tava vendo uma série do Super Sentai, mano. Porque é pesado, mano. Morte, traição, eles perderam tudo. Todo o dinheiro, a galera perseguindo os caras. Mano, tá certo que depois a gente descobre que a traição do Azul não foi uma traição, foi um plano pra driblar os caras. Mas até isso foi muito bom, mano. Porque mostra que o Azul, por ele ser o agente secreto, ele sabia fazer esse tipo de coisa. Ele sabia atuar como duas caras, como agente duplo. E tudo se conectou, cara. Cara, o último episódio, aquela cena lá que eles se encontram no casamento e revela que o Azul, na verdade, tava enganando os caras. E pegaram os caras e teve que enganar os Bombundia. E aparece o Laranja, na verdade, não tava fugindo da Terra. Ele tava fazendo um caminho pra ajudar no... Cara, porra, mano. E, cara, é isso, mano. A reta final de Bombundia, mano.
Mano, tudo culmina pra esse final, mano. Tudo na série culmina pra um final desse. Ai, ai. Bom, então acho que foi isso, né? A minha pequena review. Pequena nada, né? Tá muito grande esse vídeo. Mas a minha review de Bombundia. Cara, assistir Bombundia foi uma série que me fez lembrar o porquê que eu gosto tanto de Super Sentai. Porque eu passei as últimas semanas aí, tá ligado? Assistindo Gojuja. E tava tipo, é maneiro ver a referência pela referência, homenagem pela homenagem, bagulho mó gratuito, tá ligado? Bagulho meio sem sentido também, né? Tipo, a referência de Bokenja é o caçador de criança. A referência de Taimurenja é congelar os caras. Referência sei lá, King Oger é só visual. E, né? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer. A referência de Abarendia é o cara virar o Abarendia por 5 segundos, né? Tava meio uma vibe meio estranha. Eu vou fazer um vídeo sobre isso especificamente. Mas quando eu vi Bombundia, eu falei, cara, é por isso que eu gosto, mano. Aquela cena no finalzinho ali, que tá o preto lutando com o Hashirian e a polícia querendo prender o preto, o Bombundia preto, e não o Hashirian. E as crianças protegendo e defendendo, gritando, vai Bombundia, vai. Tipo, as crianças defendendo o Bombundia e não a polícia, os adultos, a população. Cara, aquilo foi maravilhoso, cara. Aquilo foi muito da hora, muito bom de ver. Aquilo foi muito, mano, o presidente lá querendo prender os Bombundia. Aí o filho dele falando, não prende não, porque eles são do bem, não sei o que. Aí essa criança, se eu não me engano, foi uma criança do episódio do lado preto, lá atrás. Cara, não tem preço. Não. Isso foi bom, mano. Isso foi bom. Mas é isso, mano. Comente aqui o que vocês acharam, tanto do vídeo ou da série, né? E se você gostou do sexto membro, mais ainda, comente porque você gostou, porque vai que eu mude de opinião, porque até o momento, enquanto eu assisti, não gostei, né? Então vai que você me ajuda a gostar dele, né? Vai que. É isso, incentivem a galera a assistir Bombundia. Esse foi meu vídeo tentando fazer isso. E até a próxima. Valeu, falou. E é nóis. Nossa, ficou um vídeo gigante, cara. Gigante.